Marido simula doença na miséria para testar a esposa. A lealdade dela revela o tesouro escondido na pequena vila de Pedra Branca, encravada no coração seco da Caatinga. Vivia o casal José e Maria. Eram pessoas simples, trabalhadores honestos que tiravam o sustento da terra árida com o suor do rosto. José era conhecido como homem de palavra, trabalhador incansável que nunca deixava faltar o básico em casa. Maria, por sua vez, era a esposa dedicada que transformava aquela casinha de taipa num verdadeiro lar, mesmo com tão pouco. Mas José guardava um segredo que nem Maria, sua companheira de tantos anos, conhecia. Escondido numa gruta distante, coberto por pedras e galhos secos, havia um baú com moedas de ouro, herança deixada por seu avô, que José preservava para os momentos mais difíceis. Porém, uma dúvida corroía seu coração. Se a desgraça batesse à porta, se a pobreza extrema os alcançasse, Maria permaneceria ao seu lado? Ou, como tantas histórias que ouvira, ela o abandonaria na primeira tempestade? Foi então que José tomou uma decisão que mudaria o destino daquele casal. Ele faria um teste cruel sim, mas que revelaria a essência do coração da esposa. Numa manhã de sol escaldante, José começou a fingir uma doença misteriosa. Primeiro foram tremores leves, depois tosses profundas que ecoavam pela casa. Em poucos dias, ele já não se levantava da rede, alegando fraqueza nas pernas e dores terríveis. Maria, assustada, correu para buscar o velho seu Manuel, o curandeiro da região. O ancião examinou José com cuidado, balançou a cabeça preocupado e disse palavras que gelaram Maria. "Essa doença é grave, minha filha. Nunca vi igual. Se não melhorar logo, esse homem não passa de 3 luas. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 3 luas? Apenas 3 meses, para seu José. A partir daquele dia, a vida de Maria se transformou num calvário de dedicação. José, deitado na rede, fingia cada vez mais fraqueza, gemia de dor, recusava a comida, dizia que sentia o corpo pesado como pedra. E Maria, ela se desdobrava em 1000 para cuidar do marido que julgava estar morrendo. Acordava antes do sol para buscar água no açude distante. Trabalhava na roça dos vizinhos em troca de alguns tostões e um punhado de farinha. Costurava à luz de lamparina até a madrugada para conseguir algum dinheiro extra. O tempo passou e a situação piorou. José adoeceu mais e o pouco dinheiro guardado se esgotou com remédios e garrafadas. Logo, a fome começou a bater à porta. Maria vendia suas próprias roupas, suas panelas, tudo que tivesse valor. Seus dedos ficaram calejados de tanto trabalhar na enxada dos outros. Seu rosto, antes iluminado pelo sorriso fácil, agora estava marcado por rugas e um cansaço que não a deixava dormir. Os vizinhos cochichavam pelos cantos. "Coitada da Maria", diziam uns. "Esse José não dura muito", comentavam outros. "Ela devia pensar em si mesma", sugeriam as comadres. Mas Maria não dava ouvidos. Para ela, tinha feito um juramento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse, e ela cumpriria sua palavra, custasse o que custasse. Certa noite, Maria voltou da roça com as mãos sangrando de tanto capinar sob o sol. Trazia apenas meio quilo de feijão e um pedaço pequeno de rapadura, tudo o que conseguira em troca de um dia inteiro de trabalho pesado. Ao entrar em casa, encontrou José gemendo, chamando por água. Com um nó na garganta, pegou o balde vazio. Não havia uma gota d'água. O açude ficava a mais de 1 hora de caminhada e ela já estava exausta, com os pés inchados. Mas o que fez Maria? Colocou o balde na cabeça e saiu porta fora, arrastando as pernas cansadas pela trilha empoeirada. Caminhava devagar, tropeçando nas pedras, com lágrimas escorrendo. "Meu Deus", rezava baixinho, "me dê forças para cuidar do meu José." A lua cheia iluminava seu caminho solitário. Quando voltou com o balde cheio, já era quase meia-noite. José, escondido na escuridão da casa, observava tudo com o coração apertado. Pela primeira vez, desde que começara o teste, ele sentiu a culpa apertar seu peito. Viu Maria tropeçar, derramar metade da água que trouxera e ainda assim sorrir ao se aproximar. "Bebe, meu bem, tá fresquinha, vai te fazer bem."
Os dias viraram semanas. As semanas, meses, Maria emagrecia a olhos vistos. Suas roupas pendiam frouxas. Seus olhos fundos revelavam noites sem dormir, cuidando de José. Ela mal comia, guardando o pouco alimento para ele. Eu estou sem fome, mentia, enquanto o estômago roncava. José via tudo e sentia cada vez menor. Cada sacrifício de Maria era uma pedra em seu peito. Cada gota de suor do rosto dela era uma acusação silenciosa à sua mentira cruel. Ele começou a se perguntar se não tinha ido longe demais. O que mais precisava ver? Quantas provas Maria ainda precisaria dar? Mas o orgulho ainda falava mais alto. Só mais um pouco, pensava. Preciso ter certeza. E continuava deitado, fingindo estar à beira da morte, enquanto Maria se consumia. Numa tarde difícil, Maria estava na porta de casa tentando vender sua última peça de valor. A aliança de casamento era simples, de prata, mas significava tudo para ela. Um homem passou e ofereceu alguns trocados. Maria hesitou, mas então ouviu José gemer. Tirou a aliança e entregou ao homem. Com o dinheiro, comprou um frango magro e fez um caldo que esperava dar forças ao marido. Quando José viu Maria entrar com a tigela fumegante e percebeu que a aliança não estava mais no dedo dela, algo dentro dele se partiu. Aquela mulher tinha vendido até o símbolo do casamento para alimentá-lo. Até onde iria sua dedicação? Até onde ele deixaria aquilo continuar? Mas ainda não revelou a verdade. A situação chegou a um ponto em que Maria mal conseguia se manter em pé. Seus vizinhos, comovidos, começaram a ajudá-la com pequenas doações. Dona Lourdes chegou a oferecer sua própria casa para Maria morar. Minha filha, vem para cá. Deixa esse homem com Deus. Você já fez tudo o que podia, mas Maria recusou. Agradeço de coração, mas meu lugar é ao lado do meu marido. Se ele partir, vou estar segurando sua mão. Se sobreviver, vou estar aqui para comemorar. Não abandono meu José nem que o céu caia. Aquelas palavras ecoaram pela vila inteira, chegando ao padre, que comentou na missa. Vejam o exemplo de Maria, que honra os votos do matrimônio mesmo nas piores tribulações. Essa é a verdadeira face do amor cristão. José, se pudesse, teria se enterrado de vergonha. A terceira lua estava chegando ao fim, assim como seu Manuel havia previsto. Maria sabia que aqueles poderiam ser os últimos dias do marido e intensificou ainda mais seus cuidados. Ela mal dormia, ficava sentada ao lado da rede de José, segurando sua mão, rezando baixinho, pedindo a Deus um milagre. Suas lágrimas caíam silenciosas no chão de barro batido. Numa dessas noites de vigília, Maria começou a falar sozinha, crendo que José dormia. Meu Deus, por que o Senhor permite tanto sofrimento? O que eu fiz para merecer ver meu José assim? Mas não reclamo, Senhor. Se for sua vontade levá-lo, que seja feita. Só peço que ele não sofra. E se quiser me levar junto, pode levar. Não quero ficar nesse mundo sem meu José. Sem ele, a vida não tem sentido. José, acordado e ouvindo cada palavra, sentiu o coração se despedaçar. Naquele instante compreendeu a monstruosidade do que fizera. Não era mais um teste, era tortura com a pessoa que mais o amava. Como pôde duvidar daquela mulher que provava a cada segundo, com suor e lágrimas, que seu amor era verdadeiro? Sem suportar mais, José se levantou da rede num movimento brusco. Maria levou um susto tão grande que caiu sentada. José, o que você está fazendo? Você não pode levantar. Ela tentou ampará-lo, mas ele a afastou suavemente. Seus olhos, que há meses fingiam estar turvos, agora brilhavam claros à luz da lamparina. Maria lhe disse com a voz embargada: Eu não estou doente. Nunca estive. O silêncio foi absoluto. Maria piscou várias vezes, sem entender. Como assim, José? Do que você está falando? A voz tremia. José se ajoelhou diante dela, as lágrimas descendo. Eu fingi tudo, Maria. A doença, a fraqueza, tudo mentira. Eu queria testar você, ver se ficaria ao meu lado, mesmo na miséria e na doença. Fui um tolo, um homem cruel. Me perdoa por tudo. Ele agarrou as mãos calejadas da esposa, beijando-as. Maria ficou paralisada, tentando processar. Doença falsa, teste, toda aquela agonia havia sido por nada. A raiva ferveu dentro dela. Maria afastou as mãos de José e se levantou, tremendo.
Você fingiu? Eu vendi minhas roupas, nossa comida, até minha aliança. Trabalhei até meus dedos sangrarem. Passei noites em claro rezando. E tudo era mentira. Sua voz explodiu. Naquele momento, José permanecia de joelhos. Eu sei que fui um monstro, mas precisava ter certeza. Ouvi tantas histórias de mulheres que abandonaram os maridos na primeira dificuldade. Eu tinha que saber. Ele ergueu os olhos e você provou que é diferente. Você é um anjo, Maria. E isso justifica. Ela gritou. Depois de anos juntos, achou que eu ia te abandonar? Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Ela se afastou, encostando na parede, abraçando o próprio corpo magro. Não, Maria. Não é falta de confiança. José tentou se aproximar, mas ela pediu distância. Eu sou um covarde, um homem fraco tomado pelo medo. Mas agora eu sei. Vi o tamanho do seu amor. E por isso vou te mostrar algo. José saiu da casa com passos rápidos. Maria ficou na porta, confusa. José, para onde você vai? Sem resposta. Quase meia hora depois, José voltou carregando um baú pesado, coberto de poeira. Colocou-o no chão e abriu a tampa. Maria cambaleou ao ver centenas de moedas de ouro refletindo a luz da lamparina. Isso aqui, José disse, ofegante, foi deixado pelo meu avô. Sempre esteve escondido. Eu nunca contei porque queria ter certeza de que você me amava por mim, não pelo que eu tenho. E agora eu sei. Você me amou quando achei que não tínhamos nada. Maria olhou para o baú, depois para José, tentando processar. Eles tinham passado fome e havia um tesouro escondido o tempo todo. Ela começou a rir, uma risada nervosa que virou choro. José correu para segurá-la. Calma, meu amor, agora acabou o sofrimento. Esse ouro é nosso. Vamos reconstruir a vida. Vou compensar cada segundo de dor que te causei. Quando se acalmou, Maria encarou o marido. José, você me machucou. Vou levar tempo para perdoar. Ele abaixou a cabeça, mas entendo que agiu por medo. E sei que, no fundo, você é um bom homem, tolo, mas bom. Ela pegou uma moeda, observando. Esse ouro não muda nada. Eu cuidei de você porque te amo, não esperando recompensa. O verdadeiro tesouro não é esse ouro, é o amor que construímos. Isso nenhum teste destrói. José a abraçou. Desta vez, Maria permitiu. Você é sábia, Maria. Me perdoa, diz que um dia vai me perdoar completamente. Ela encostou a cabeça no peito dele. Eu já perdoei. Não vou esquecer, mas já perdoei. Porque o amor faz isso. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela vila. José fingiu doença e havia um baú de ouro. Alguns criticaram. Que homem cruel! Outros admiraram Maria. Essa mulher é uma santa. Com um ouro, reconstruíram a vida. Compraram casa nova, José abriu um pequeno negócio. Maria recuperou a saúde e nunca esqueceram as lições. O padre os convidou para testemunhar na igreja. José disse: fui um tolo. Duvidei da mulher que Deus colocou ao meu lado, mas ela me mostrou que o valor de uma pessoa está no que ela é. Maria completou. O amor verdadeiro se prova nos momentos mais escuros. A história se espalhou além de Pedra Branca. Alguns diziam: o teste foi cruel. Outros, pelo menos, revelou a verdade. Mas todos concordavam que o amor deles saíra mais forte. A grande lição era simples. A lealdade conjugal é o maior tesouro. O ouro enferruja. Riquezas se perdem. Mas um coração fiel é eterno. José aprendeu que confiar é tão importante quanto amar. Maria mostrou que fidelidade é escolha diária. Juntos, provaram que até os erros mais graves podem virar sabedoria quando há perdão sincero. Hoje, quando contam essa história, sempre repetem: o verdadeiro tesouro não está num baú, está no coração de quem nos ama e permanece. E assim a história continua viva, lembrando que as maiores riquezas são invisíveis aos olhos e sentidas no coração. Inscreva-se no canal para mais lições de amor e deixe seu like se você acredita no poder da lealdade.